Eu sou gerontóloga formada pela Universidade Maimônides da Argentina e pela USP e educadora pela PUC. Esta minha fala tem a preocupação de analisar a inclusão digital do idoso no mundo atual. As consequências e a interferência da modernidade no mundo vêm desenvolvendo uma nova formação identitária. Isto tem sido analisado por Pierre Levy, Hal Stewart, Giddens, Bauman, entre outros. A sociedade moderna, movimentada por essas grandes transformações, recebe uma grande variedade de denominações, chamada também de sociedade da informação, sociedade do conhecimento, sociedade do consumo, sociedade em rede, entre outros. O ciberespaço é uma rede que se forma, um meio de comunicação surgido da interconexão mundial dos computadores. Ou melhor, é um movimento internacional de pessoas buscando experimentar formas diferentes daquelas que as mídias clássicas propõem, como comunicação, pesquisa, informação, navegação e outras, todas digitais. É um dispositivo interativo e comunitário. Instrumento privilegiado que serve de suporte à inteligência coletiva. Por outro lado, pode criar um isolamento, dependência, dominação, exploração e exclusão, não só para o idoso, como também todas as classes. Nesse sentido, o ciberespaço dissolve a ideia criada de totalidade e universalização. Nessa sociedade complexa que estamos tentando contextualizar como fica a situação do idoso no mundo digital. A modernidade, a globalização e o acesso fácil à informação parecem despertar uma preocupação no atendimento ao idoso. Este é um fator que merece ser visto e que tento contemplar. Com o mundo globalizado, é comum encontrar pessoas idosas, apáticas com relação à sua inserção nas redes. Isso é uma realidade hoje. O que vem acontecendo e modificando este momento, provavelmente, é a integração mais reflexiva pela necessidade de sobrevivência no mundo tecnológico, pelo número crescente de entidades atendendo à terceira idade e pela busca de novos ideais. Como fica a ideia de humanidade em relação ao idoso? Como fica o acesso da tecnologia a todos quando os ciberespaços permitem a comunicação entre as comunidades, entre si e consigo mesmo e com quem estiver envolvido ou interessado, suprimindo os monopólios da mídia, possibilitando a exclusão social, pois o idoso precisa penetrar em um mundo o qual não viveu. Ingressar no mundo cibernético é um desafio. Isto não é comum na vivência cultural do idoso, principalmente aos menos favorecidos intelectual e socialmente. Com a rapidez da informação e para absorver o choque das civilizações, crianças, jovens, adultos e idosos, há a necessidade de uma consciência educacional e moral à altura dos desafios, pois a mundialização política, cultural e social progride bem mais lentamente do que o mercado tecnológico ou as redes de comunicação e, aparentemente, a inclusão do idoso nesta cultura fica cada vez mais difícil. O verdadeiro desafio cibernético é o de civilizar a mundialização e a globalização, incluindo a todos, principalmente o idoso, num período de tempo restrito. Para tanto, é necessário que as políticas a favor do idoso sejam pensadas e colocadas em prática imediatamente. Hoje, é possível falar que esta revolução é uma nova forma de ser, uma vez que remodela a consciência e a própria vida. Se estamos investindo para a criança ser educada para a sociedade de rede, seria desumano e uma omissão dos poderes públicos não investir no idoso para que este faça parte desse contexto ou desse novo contexto da humanidade. Infelizmente, em razão do dinamismo da sociedade globalizada, a sociedade planetária da informação encoraja não só a exclusão econômica, mas ainda a exclusão social e cultural.
Acreditamos que a mundialização seja uma ameaça para a riqueza e a variedade das culturas do planeta. Os desafios são grandes, mas existe a chance de se encontrar o equilíbrio. O aprender ao longo da vida é um deles, mas deve significar, mais do que idoso indo para a escola, a fim de aprender a usar a internet, significa poder continuar a fazer escolhas, desenvolver autonomia sobre quais convites de aprendizagem aceitar ou declinar. Significa comunicar-se com o mundo e buscar compreendê-lo a fim de ser compreendido. A dificuldade de entender o mundo passa por processos até angustiantes. Edgar Morin afirma que isto se deve a um mundo cada vez mais uno e cada vez mais particularizado, partido e fragmentado. Uno, porque cada parte do mundo faz parte cada vez mais do mundo em sua globalidade. É importante compartilhar este momento com o idoso para que ele possa participar das informações e não se sinta excluído dentro do seu próprio mundo. As novas tecnologias alteraram, de alguma forma, os limites espaciais, os modos de organização econômica, estenderam e potencializaram as formas de relações humanas, ou seja, transformaram as tradicionais percepções do mundo e as maneiras de agir sobre ele. O idoso pode ficar totalmente dependente de outros se não se atualizar. Até o que conquistou de bens materiais durante toda a sua vida pode não lhe ficar disponível, pois o dinheiro também mudou. As relações sociais estão modificadas e ele pode ter dificuldades de se comunicar até com seus familiares mais próximos. O mundo precisa de uma nova visão, um projeto que possa levar todos em conta. Num desafio ético, a cybercultura deve atender às diferenças. Há necessidade de um debate democrático sobre o futuro da sociedade mundial, no qual todos os cidadãos planetários, sem pretensão, sejam ouvidos. Entretanto, mais urgente é a necessidade de desenvolver consciência ética e política dos governantes dos países emergentes quanto à inclusão dos sem acesso à sociedade de rede, principalmente a favor dos idosos, por ser uma classe de pessoas muitas vezes esquecidas. O idoso, ele deve e pode lançar-se nesse exercício do mundo contemporâneo, nessa revolução da modernidade ou pós-modernidade, inclusive para a sua própria segurança. Na opinião de Vitória Cachar, a tecnologia invadiu as casas, empresas e instituições em todos os tipos. A sociedade, de forma geral, se transformou informatizada. O mundo moderno possui vários recursos disseminadores de cultura, padrões e valores sociais de comportamento, como a imprensa, rádio, a TV, telefone, vídeo, computador, a internet, entre outros. Os seres humanos que se afastam dos recursos tecnológicos tornam-se excluídos da sociedade. As transformações são nítidas nas diversas dimensões sociais. O que fazer e como inserir o idoso na sociedade em rede? Os jovens, desde o seu nascimento, já adquirem uma intimidade com os meios eletrônicos, criando uma identificação e fascinação por botões. A geração de adultos e idosos tem demonstrado suas dificuldades em lidar com os avanços tecnológicos, até mesmo em manusear objetos comuns como eletrodomésticos, celulares, caixas eletrônicos. Se não houver uma mudança rápida, haverá mais idosos iletrados em informática ou analfabetos digitais em todas as áreas da nossa sociedade. Mas a transformação só acontece se houver vontade política, conhecimento, investimento e projetos mais ambiciosos. Com isto, podemos notar que este não é um momento para acomodação, mas de total reflexão e busca. Não é pecado sonhar com a ocupação dos espaços de ação da sociedade, com a formação de uma rede múltipla
imutável de interesses para que todos tenham acesso, com um intercâmbio direto entre os participantes, sem passar pelas filas da burocracia, com uma evolução constante nas formas de ensinar e aprender, que seja viva, ativa e não só dirigida a inovações, mas que seja inovadora, que se liberte de preconceitos de sexo, raça, etnia, idade, entre outros. Testemunhamos hoje a criação rápida de vários cursos de extensão, como a Universidade Aberta à Terceira Idade, que não exige um curso formal, mas oferece sustentação ao idoso. Vitória Cachara, ela vem pesquisando a terceira idade e apresenta várias ferramentas que podem ser trabalhadas com o idoso. Apresenta uma relação de sites na internet voltados para os recursos informáticos, com a finalidade de trocar informações, ampliando o conhecimento sobre as ferramentas tecnológicas e dando, de forma geral, suporte ao idoso. Mas se esse idoso não tiver orientação, ajuda e direcionamento para a utilização dessas ferramentas, isso não terá utilidade. Não se trata também de ensinar o idoso a utilizar as tecnologias a qualquer custo, mas de acompanhar de forma consciente e deliberada uma mudança de políticas públicas e de uma sociedade que questione as formas institucionais, a mentalidade, a cultura e os papéis sociais e educacionais. A própria Universidade Aberta para a Terceira Idade não dispõe de metodologias distintas e técnicas para atender esta clientela, que vem crescendo consideravelmente. Isso que precisa ser revisto e repensado. É necessário gerar políticas de participação, além de investimentos em projetos científicos e tecnológicos. Pouco adianta abrir uma universidade aberta para a terceira idade se a maioria não tem a possibilidade de entrar e de permanecer nela. Participação para todos tem a ver com cidadania, conhecimento e continuidade. Notamos que os programas de universidade abertas para a terceira idade são pouco difundidos. Somente alguns idosos os conhecem e têm acesso a eles. As vagas são muitas vezes limitadas. Não se faz propaganda e nem se incentiva a procura, sobretudo quando esses cursos são gratuitos. É fácil encontrar programação para a terceira idade na internet, mas se considerarmos que o idoso normalmente não tem acesso ao computador, essas informações ficam limitadas. Não deveríamos só discutir como o idoso enfrentará a era da tecnologia numa sociedade onde não apenas os idosos, mas muitos jovens ainda não têm acesso direto a um computador. Em se tratando do sujeito idoso, deve-se pensar em políticas que insiram nas sociedades em rede, no seio interdisciplinar de forma geral, para que ele se sinta participante dessa sociedade e não fora dela. Para cada período da vida, a noção de tempo se modifica. O tempo do idoso é diferente do tempo da criança, do jovem e do adulto. À medida que os idosos evoluem de aplicações futuras, de conhecerem novas formas de agirem, há urgência no tempo do idoso. Outra questão importante a ser salientada sobre a aprendizagem do idoso é que esta é motivada por fatores internos e não externos. Este dado interfere na forma de ensinar novas tecnologias ao idoso, de modo a incluí-lo no mundo atual. Isto é patente e merece uma atenção redobrada, principalmente quando se trata do descaso com o idoso. Mesmo assim, ele busca seu lugar na sociedade. Por exemplo, quando uma pessoa idosa busca conhecer por si só as novas tecnologias, é como ele estivesse dando o seu grito de liberdade, como ele dissesse que tem deveres, mas também tem direitos. Como um cidadão digno, ele quer satisfazer seus anseios e seus ideais. Estamos vivendo um mundo de crise de valores.
Esta crise afetou com abrangência a sociedade. Os desafios são maiores para o idoso. Ele quer resgatar sua cidadania, quer ter o direito de permanecer no seu território identitário, aprender a ter uma vida social, usufruindo do seu direito de espaço e de memória. Quer viver sua identidade no seu sentido mais amplo de permanência e de transformação, pois o indivíduo só é honrado quando afirma seu direito, e se é honrado quem se mantém atualizado, quem se mantém fazendo parte e quem é porque simplesmente é. Verificamos que só em 1994 se criou no Brasil uma política de atenção ao idoso. Posteriormente, em 1º de outubro de 2003, se criou o Estatuto do Idoso. Esta é uma lei reivindicada pela sociedade. Sabemos que não são assinaturas de novas normas ou leis que mudarão a consciência dos brasileiros. O que pode mudar é a inserção de valores que devem estar presentes nos currículos escolares e na mentalidade educacional de uma nação. Para o indivíduo ser cidadão, um dos primeiros passos é desenvolver e afirmar sua identidade pessoal. Porém, a cidadania não se concretiza individualmente, mas sim no grupo social. A não participação em sua coletividade não o fará um cidadão. Ser participante da sociedade não é desenvolver um diálogo vazio com a comunidade, mas um diálogo consistente como participante de um grupo social. Pois ser cidadão não é simplesmente conhecer o seu significado, mas sim viver, exercer e conquistar a cidadania. Ecleia Bose, que foi coordenadora acadêmica do projeto Universidade Aberta à Terceira Idade da USP, ressaltou certa vez que o avanço da idade acarreta perdas, mas o idoso tem um bem precioso, que é sua memória, suas histórias, seu saber. Isso ninguém tira dele. É importante que as instituições, a sociedade, os órgãos políticos e as famílias entendam que a velhice é um período de vida. Sem dúvida, é uma fase diferente da vida. E se isto é vida, é fundamental que se viva bem cada momento. É preciso investir no agora, nas ações e nas relações estabelecidas, a fim de restabelecer o significado do já vivido, na busca de outros olhares para o futuro. A velhice pode ser objeto de satisfação e júbilo, por estar vivo, o prazer de contemplar tudo de belo já vivenciado por meio de memórias, pela ótica do otimismo. Aceitar a idade, construir e reconstruir sempre contribuem para perpetuar o olhar e sedução pelo novo. Se tentarmos ver o idoso integralmente, notaremos que o físico, o moral, não segue uma evolução rígida paralela. Por exemplo, o indivíduo com degradação física, ele pode conseguir grandes ganhos intelectuais. Sabemos que a velhice ela é heterogênea e diferente em cada pessoa e em cada sociedade. Mas a interação do idoso no mundo digital pode contribuir não só para distraí-lo, para lidar com situações simples do dia a dia, como o manuseio de um celular, mas principalmente para o seu bem-estar no mundo atual. A memória ela é bastante afetada no idoso. O armazenamento total de lembranças vai crescendo como se cada uma delas expulsasse as outras. Se houver uma debilidade do funcionamento do sistema nervoso central em pessoas de mais idade, a recordação de acontecimentos mais antigos será favorecida em oposição a acontecimentos mais recentes, pois essas recordações recentes são as primeiras a serem prejudicadas. Há várias pesquisas mostrando a importância de se colocar músicas dessa época mais antiga de recordação para que o idoso, ao ouvi-las, se sinta mais feliz, possa interagir com o meio e se sinta vivo. Os meios tecnológicos, mesmo nesse momento de vida,
são extremamente úteis, pois contribuem para que a memória envolva processos cognitivos ativos, mesclando novas experiências e eventos relembrados. A repetição, por exemplo, da música é um instrumento efetivo na memória, porque age na função sináptica, relação de contato entre os dendritos das células nervosas, sob o tema "Quanto mais, melhor". As doenças, os vários tipos de perdas, o envelhecimento do corpo, as dificuldades econômicas contribuem para a diminuição da autoestima e da autoimagem. Nesses casos, as redes sociais contribuem para amenizar o problema. A família é responsável por auxiliar o idoso na implantação e no manuseio de novos sistemas e na forma de utilizá-los. Lembrando que é uma ignorância acreditar que o idoso após 60 anos não aprende mais. É importante o idoso se lembrar de que ele existe, ele está vivo, ele só existe como sujeito no mundo que lhe pertence e o define. Este é um mundo apenas dele, mas cujo tamanho depende apenas do seu saber. Por isso, o idoso não pode estar alheio ao que ocorre no mundo exterior, para que o seu mundo interior viva com prazer de viver. Os anos de experiência, a construção de uma história de vida ampla e sua inclusão no mundo digital só pode contribuir para o seu enriquecimento como pessoa. Geralmente fala-se que o processo de envelhecimento é triste, sofrido e doloroso, até mesmo sem haver problemas físicos. Entretanto, aos que, apesar de terem alguns problemas físicos, considerando o envelhecimento uma etapa de velhice, de regozijo e de vitórias, pode lhe fazer feliz. O fato de conseguir adaptar-se ao mundo digital contemporâneo em transformação a cada momento pode contribuir para diminuir a marginalidade do idoso e fazê-lo sentir-se gente. Em nossa sociedade, ser velho já é uma desvantagem. Ele não nasceu rodeado de computadores, de celulares, etc. O idoso é percebido como um sujeito vivendo à margem das possibilidades do mundo, das tecnologias, das mudanças de valores e atitudes. Não é necessário que o velho corresponda a essa estereotipia, mas acredite que ainda é capaz de pesquisar, estudar, ter lazer e trabalhar. Enfim, ser útil à sociedade. Ele não precisa excluir-se e privar-se do que gosta. E quanto mais consciente, melhor pode escolher várias formas de envelhecimento saudável. Não há dúvida de que essa visão possa parecer utópica. Sobretudo numa sociedade e época em que não se valoriza o idoso, o qual não recebe atenção especial nos centros médicos, nem nas ruas, escolas e nos seus próprios lares. Pierre Furtet encara essa situação dizendo que estas experiências positivas e negativas impostas pela idade tornaram-se mais duras nos nossos dias devido aos problemas inerentes a um tempo em que alguns de nós denominam de pós-moderno. É certo, contudo, que o declínio de algumas atividades não inviabiliza a apropriação do conhecimento e a busca de ideais. Explorar outras possibilidades, como o uso de tecnologias, jogos, etc., é deixar o idoso entender que pode ser feliz, que pode ser atuante, com direitos e deveres. A chegada do século XXI foi marcada por tempos turbulentos, agitados, desafiantes, de encantamentos e desencantamentos, enganos e desenganos, esperanças e desesperanças, de transformações profundas. Transformações velozes, complexas, complicadas. Surge uma sociedade em rede e esta arte pessoal de formação da própria existência é para o idoso, antes de tudo, uma história de vida ou de morte. A modernização sem exclusão é um desafio mundial. Reduzir o idoso ao silêncio é o meio maior de exclusão e de eliminação. Por isso, abrir espaço
passos através da tomada da palavra, da inserção social por meio das mídias. É um meio maior de conscientização, formação e autonomia. A inserção aos meios tecnológicos é imprescindível para preservar as condições do idoso, fornecer-lhe escolhas possíveis ao seu alcance. É a independência, a autonomia de decisão, a capacitação contínua ao longo da vida do idoso o ajuda a se sentir mais gente, desenvolver a autoestima e a autoconfiança, respeitando ou resgatando a sua dignidade. Não se refere aqui a adaptar as habilidades humanas ao ritmo acelerado da mudança mundial, mas a tornar este mundo em rápida mudança mais hospitaleiro para o idoso. Para finalizar, gostaria de ressaltar um trabalho de pesquisa que realizei entrevistando alunos de pedagogia com mais de 60 anos na cidade de São Paulo, pois de acordo com a Organização Mundial da Saúde, em países emergentes, pessoas com mais de 60 anos são consideradas como de terceira idade. Nos países mais desenvolvidos, se considera idoso alguém com mais de 65 anos. As histórias de vida desses idosos foram rememoradas e narradas, e eu, como pesquisadora, tive o papel de reinterpretar o que foi expresso, buscando usar minha subjetividade, meu conhecimento e minha integridade como pesquisador para reproduzi-las. Notou-se que há uma grande dificuldade de adaptação do idoso ao mundo em que vive, pois é um mundo novo que se transforma a cada momento. Por isso, para alguns, o processo de envelhecimento é depressivo, é doloroso, mas para outros é fato de regozijo, de celebração, principalmente quando consegue se adaptar ao mundo moderno com toda a sua complexidade tecnológica. Pude concluir com a pesquisa que, para garantir uma velhice bem-sucedida, é indispensável uma excelente comunicação e interação, não só com a família, mas com outros no seu meio social. Quando perguntei a uma aluna idosa de 80 anos como ela vinha se apropriando das tecnologias modernas, ela me respondeu: professora, de computador eu entendo o básico, sei que preciso, mas eu vou chegar lá. Nessas entrevistas, observei que o ingressante idoso que vai para uma universidade e que muitas vezes ainda não se apropriou das tecnologias modernas, principalmente quanto ao uso do computador, está em fase de criação de uma nova consciência para a apropriação desse conhecimento. Evidente que estar numa universidade já contribui com a mudança de conceitos e de necessidades. Os idosos se dão conta do momento em que vivem e vislumbram o futuro com a informática. Para diminuir o isolamento e não se sentirem excluídos, procuram envolver-se com o mundo tecnológico e se tornarem integrantes desse novo mundo. Querem participar e entender melhor a linguagem do mundo globalizado. Este querer está aliado à necessidade de se comunicar com o mundo exterior e enfrentar seus desafios, gerando um aumento da sua autoestima. Esse recomeçar, voltando para uma universidade depois dos 60 anos, é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças de vida e, o mais importante, é acreditar em si mesmo de novo. O ato de se redescobrir, seja pelo processo de aprendizagem, pela revisão de sua própria história de vida, por intermédio do resgate de memória, num diálogo consigo mesmo ou com os demais, é que leva o indivíduo a se ver pelas suas próprias atividades, alguém que tem vez, alguém que possui um potencial que pode ser desbravado, não importa a idade. Todos os idosos pesquisados tinham consciência do tempo que se foi e da finitude à frente, sentindo a necessidade de saírem de seus confinamentos para estudar e aprender. E o mais importante é notar que todos tinham um projeto de vida durante e depois de terminar o curso de pedagogia.
Os idosos que estão incluídos tecnologicamente atravessaram o estado de mesmice, passaram pelos momentos de contradições e de contendas familiares, desertaram de um estado de comodidade e transcenderam as normas prescritas para os seres humanos comuns. Fica claro que não adianta o idoso construir seu projeto de vida com as suas próprias decisões e querer dizer quem é ele, se não tiver ninguém para testemunhá-lo, descobri-lo, compartilhar. Sem o outro, ele, como todos e qualquer ser humano, não pode ser. Além disso, um projeto de vida, se for calcado em ideias negativas, pode produzir desilusão e medo. Mas se for associado ao conhecimento e participação, produzirá esperança e confiança ativa, compromisso e sentido. Esses idosos revistos aqui começaram um novo momento de regozijo, de prazer pelas novas conquistas, mesmo carregado de incertezas, mas pleno de esperanças. A inclusão digital é parte essencial nesta fase de vida em qualquer circunstância.